Conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei. Duas frases atribuídas ao filósofo grego Sócrates, mas que muito possivelmente não foram ditas por eles. A primeira delas, conhece-te a ti mesmo, são inscrições do templo de Apolo lá no santuário de Delfos. E só sei que nada sei, muito possivelmente uma interpretação das frases de Sócrates ou dos ensinos de Sócrates durante a sua vida. Sócrates sabia que era muito difícil alcançar a sabedoria pura, em essência, né? Então, quando ele saiu certa vez para conversar com algumas pessoas tidas como sábias, ele perguntava o que é a coragem. As pessoas então davam exemplos, mas definir coragem não era um desafio muito grande, né? E não era fácil de se fazer. Da mesma forma, quando nós transportamos para o nosso contexto cristão, se vê muito pessoas olhando para si mesmo com um certo grau de tolerância, né? Um certo grau de reconhecimento da própria bondade, das próprias virtudes. Quem nunca se deparou com pessoas, ou quem nunca foi alguém que exalta diante do público as próprias virtudes? Olha, eu fiz isso, olha, eu fiz aquilo. Todos nós temos essa tendência. Mas, basicamente, quando nós tentamos reconhecer as nossas virtudes, a nossa bondade, nós estamos caindo no mesmo erro que um sábio da Grécia caía, de achar-se sábio. Porque quando nós nos achamos sábios, muito possivelmente estamos demonstrando a nossa tolice. E com certeza, quando nós reconhecemos a nossa bondade ou as nossas virtudes, nós podemos estar incorrendo num erro terrível de arrogância e de prepotência. Quando nós abrimos no Salmo 139, é um salmo maravilhoso que fala da onisciência, da onipotência de Deus. Nós vemos a seguinte frase: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. E sim, quando vamos olhando para o Salmo, nós vamos vendo a grandeza de Deus. Mas nós muitas vezes esquecemos de observar nas frases do salmista que ele está também reconhecendo a própria insignificância diante da grandeza de Deus. Então, quando nós muitas vezes agimos para reconhecer as próprias virtudes, as nossas bondades, nós podemos estar incorrendo num erro terrível que nos distancia da graça de Deus. Não há espaço para cristãos orgulhosos, arrogantes, prepotentes e que diante de uma atitude de falsa humildade acaba por, no fundo, reconhecer a própria bondade, a própria virtude diante de todos. Então, é muito perigoso quando nós olhamos para os Salmos, exaltamos a grandeza de Deus, mas não reconhecemos a nossa insignificância. Há dois equívocos que nós podemos cometer, e eu já falei isso em algumas oportunidades, que é ficar apegado à própria insignificância, reconhecendo os próprios fracassos, mas não se apegar à graça de Deus, que nos torna mais do que vencedores. E o outro equívoco é justamente reconhecer a própria bondade diante dos outros, as virtudes, as conquistas, e desconsiderar a graça de Deus. Tudo aquilo que fazemos de ruim é escolha nossa, e tudo aquilo que nós fazemos de bom é graça de Deus. Nós não temos em nós mérito algum, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos preparados para as boas obras, mas tudo que nós fazemos de bom é graça de Deus em nós. É a atuação do Espírito Santo em nós. Não há motivo para sermos orgulhosos, prepotentes, arrogantes, da mesma forma que não há motivo para ficarmos apegados à nossa insignificância. A nossa insignificância é real, a nossa impotência é real, a nossa incapacidade de fazer coisas boas e grandiosas é real, mas pela presença de Cristo Jesus em nós, nós somos transformados, nos tornamos mais do que vencedores, não pelos nossos méritos. Irmãos, está mais do que na hora de nós pararmos e refletirmos sobre esses últimos 6 meses da nossa história. São 6 meses que nos levam a uma reflexão profunda para sairmos mais humildes, mais gratos a Deus e orando, conforme termina o Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração e o meu coração mais do que nós mesmos. Nós temos uma visão distorcida de nós mesmos.
muitas vezes para nos condenar e outras para nos exaltar diante dos outros. Assim como o fariseu, naquela parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu não se julgava tão ruim quanto os publicanos. Isso é uma atitude arrogante que nos distancia da graça. Não reconhecer a obra de Deus e ficar apegado às nossas fraquezas nos distancia da graça, mas encontrar em nós mesmos alguma virtude também nos distancia da graça. Nós temos que orar humildemente: Senhor, sonda o meu coração, conhece, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que neste dia, agora, enquanto você está ouvindo esse estudo, você reconheça a graça de Deus. Tudo é graça. Se nós temos os nossos erros e a nossa insignificância e a nossa incapacidade de fazer alguma coisa boa, nós temos o Senhor, que nos torna mais do que vencedores e que, pela atuação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos santifica, nos guia, nos conforma, nos consola, nos transforma em algo novo. Da mesma forma, se nós desprezamos o conceito da nossa insignificância e passamos a reconhecer a própria bondade, então nós caímos num erro também terrível que nos distancia do Senhor. Então que nós possamos humildemente sairmos deste momento com a consciência de que tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Só Ele nos conhece por inteiro e só Ele pode nos transformar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela mensagem da cruz, que ecoou e continua ecoando na história, demonstrando a nossa insignificância, mas a nossa vitória por meio de Cristo Jesus. Nós reconhecemos que somos frágeis e muitas vezes nos apegamos a pequenos atos de bondade que fazemos. Não permita que vivamos apegados à nossa insignificância e nem à nossa bondade, mas que possamos repousar na graça de Deus, na Tua graça que nos transforma e nos guia. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.